Olá a todos, eu sou Gabriel Fernandes e nesse vídeo vou falar sobre o livro A Fraude do Aquecimento Global, de Geraldo Luiz Lino, publicado pela editora Capax Day. E o título da obra é autoexplicativo, né? Ele está falando sobre o aquecimento global. O autor é um geólogo, então ele vai trazer uma série de evidências, né? Artigos científicos, publicações científicas, mostrando quais são as falhas com toda essa ideia aquecimentista. Algo que é extremamente relevante, especialmente nos dias de hoje, que nós temos aí jovens como essa Greta Thunberg, que sai discursando para líderes de diversas nações e matando aula para protestar contra as mudanças climáticas e coisas do tipo. Então ele vai aqui, nesse livro, falar, né, quais são as falhas aqui desses argumentos aquecimentistas, né? Mostrar diversas falhas e imprecisões que eles cometem para tentar, na verdade, avançar uma agenda de controle, né? Que esse é o grande objetivo deles, é controlar as pessoas. Logo no primeiro capítulo do livro, ele fala aqui de coisas que são ignoradas por boa parte da grande mídia aquecimentista, né, das celebridades aquecimentistas, com relação ao aquecimento ou às mudanças climáticas, né? Em primeiro lugar, as mudanças, aliás, o clima não é algo estático, né? O clima está sempre em mudança e há uma série de fatores extremamente complexos que influenciam no clima e vão desde os raios cósmicos que incidem sobre a Terra, até o tipo de vegetação, a extensão da vegetação, as correntes marítimas, as posições da Terra e do Sol em relação ao centro de massa do Sistema Solar. E veja só, nem sempre o Sol está no centro de massa do Sistema Solar, né? Às vezes esse centro está mesmo fora da estrela. E a atividade tectônica da Terra, os ventos, a composição química da atmosfera, enfim, a quantidade de nuvens, são vários e vários fatores que acabam alterando o clima. Então ele não é algo estático, está constantemente em mudança. Uma outra coisa que ele fala aqui é que não há qualquer evidência científica que as temperaturas estejam subindo em decorrência da queima de combustíveis fósseis. E também há aqueles dados, né, que ele mostra aqui de que a temperatura mundial está caindo desde o final do século XX. Então, aquelas previsões que foram feitas pelo IPCC no início da década de 90 não se concretizaram. E falando, né, nessas previsões, muitas delas são feitas por conta de algum tipo de modelo de computador, né, que eles criam e geram aí essas projeções. Normalmente é uma coisa bastante alarmista, eles colocam isso na mídia, gera todo aquele estardalhaço e tal. Só que há um problema com esses modelos de computadores, né? O primeiro deles é que, na verdade, eles servem para mudar o foco do debate. Porque quando há uma dessas projeções computacionais, acontece que a mídia começa a falar bastante deles, mas os modelos só ficam disponíveis para o público, e eu vou dizer aqui o público também entre cientistas céticos, né, professores de computação, o que quer que seja, só fica disponível muitas vezes depois de terminado uma grande conferência sobre o clima, depois de ter sido publicado um importante relatório destinado aos chefes de Estado, coisas do tipo, e aí o resultado disso é que as objeções a esses modelos, que acabam só sendo feitas semanas ou mesmo meses depois de todo esse estardalhaço causado pela mídia. Então o estrago já foi feito e a resposta acaba chegando tarde demais. É uma tática que eles usam, né, esse pessoal da indústria aquecimentista. Ele fala aqui também que o nível do mar já foi mais alto do que é hoje, e cita inclusive que várias civilizações, vários povos, né, melhor dizendo, têm um mito do dilúvio. Então, em diversas partes do globo,
é possível encontrar povos e tribos que têm ali na sua tradição oral ou escrita alguma coisa relativa a um dilúvio. E ele mostra também, né, apesar de que na verdade ele cita uma outra obra que infelizmente não foi traduzida para o português, se não me engano o título é Sunken Realms, mas essa obra mostra como eles fizeram, na verdade, uma análise arqueológica de construções submersas. Então encontraram coisas no Egito, no Mediterrâneo, acho que a Austrália deve ter também, e até mesmo aqui na América do Sul se pode encontrar casas e outros prédios que foram engolidos pelo oceano, né? Porque houve um avanço no nível do mar e isso daí acabou acontecendo. Mas mesmo na história da civilização, o nível do mar já foi mais alto do que é hoje. Então isso daí não é nada de novo, né? Do ponto de vista geológico, não tem nada de anormal acontecendo aí. Uma outra coisa também que ele fala aqui é que, em termos geológicos, a concentração de gás carbônico hoje é uma das mais baixas dentre os diversos períodos analisados. E um dado que ele vai mostrar aqui, que eu achei bastante interessante, foi com relação foi algo feito para medir, né, as concentrações de gás carbônico, de dióxido de carbono, ao longo dos diversos períodos do Éon Fanerozoico, que compreende aí, eu creio que os últimos 650 milhões de anos. É uma área de estudo chamada paleoclimatologia, né, que estuda o clima no passado, aí, se baseando em diversos fatores, como concentração de diversos isótopos, enfim, análises de bolhas de ar que ficaram presas, né, nas geleiras, aí vai congelando assim e forma uma camada, mas ali tem uma bolinha de ar e dá para medir qual era a concentração de gás carbônico e de outros gases na atmosfera durante aquele período. Enfim, uma série de métodos indiretos que permitem a nós chegarmos a conclusões com relação à concentração de dióxido de carbono e temperaturas globais num determinado período da história geológica do planeta. E aí o Éon Fanerozoico começou com o período Cambriano, que foi o que houve provavelmente a maior explosão de biodiversidade da história da Terra. Tanto é que ele é chamado de explosão cambriana, e os éons anteriores a ao Fanerozoico, que compreendem, ao Cambriano, melhor dizendo, que compreendem cerca de 4 bilhões de anos, né, na história do planeta Terra, são chamados conjuntamente de pré-cambrianos. Ou seja, o Cambriano ele foi realmente um divisor de águas na história do planeta. E aí houve essa explosão de vida. E aí, quando foram analisar, né, os dados com relação à concentração de dióxido de carbono, percebeu-se que essa concentração era cerca de 20 vezes maior do que é hoje. Estava em torno ali de algo como 7.000 partes por milhão em volume, quando hoje temos 380, eu creio, já chegou a 380 partes por milhão em volume. Então, o aumento da concentração de dióxido de carbono não vai gerar essa catástrofe toda que vem sendo aí veiculada, né, na mídia, que pessoas como Al Gore, né, que foi vice-presidente dos Estados Unidos e participou de diversos documentários e financia muitos grupos aquecimentistas, ele fala, né, dessa questão da concentração de dióxido de carbono, mas não é nada disso. Tanto é que aqui há um gráfico, não sei se eu vou achá-lo a tempo, que correlaciona, na verdade, o aumento ou as variações, melhor dizendo, das temperaturas recentes do planeta com a duração dos ciclos solares. Porque o ciclo curto do Sol, que dura ali mais ou menos uma década, quanto mais curto é o período entre dois máximos solares, medidos pelo momento em que o Sol tem o maior número de manchas solares, então quanto mais próximos estão esses dois máximos, significa que a atividade do Sol está mais intensa. E aí percebe-se uma grande correlação entre a atividade solar e a temperatura global do planeta.
O livro traz diversos dados científicos como esse daqui, e muitos deles são bastante interessantes. Então tem um outro só que eu gostaria de falar antes de finalizar esse vídeo, que é com relação a essa última época, eu não sei exatamente qual é a denominação correta, do Holoceno, que é um período assim, mais ou menos esses últimos 15 mil anos. O período, eu não sei se é período, se é época, idade, enfim, mas o Holoceno, essa parte mais recente assim da nossa história geológica, já teve diversos períodos mais quentes do que o atual, incluindo o período quente medieval, o período quente minoano, o período quente romano, mas há cerca de 7 mil anos antes do presente, né, que é como eles calculam enfim, isso daí, há cerca de 7 mil anos houve um período que era entre 4 a 5 graus Celsius mais quente do que é hoje. E boa parte do aquecimento que houve para chegar nesse patamar aconteceu ao longo de 100 anos. Então, estima-se, né, que houve um aumento da temperatura global entre 6 e 8 graus Celsius ao longo de um século. E que boa parte, cerca de metade desse aquecimento aconteceu ao longo de 20 anos. Porque uma das coisas que os aquecimentistas falam é que quando há um aquecimento muito rápido, que supostamente seria o caso desse, que estaria sendo provocado pelas atividades humanas, esse aquecimento pode prejudicar a vida selvagem no planeta. E aí eles até falavam que, sei lá, determinadas espécies de tartaruga não seriam capazes de se reproduzir porque as águas do oceano estariam 1 grau Celsius mais quente do que era antes. E aí seria necessário para a natureza um tempo maior ali de centenas de anos ou talvez milhares de anos para se adaptar a essas mudanças climáticas que estavam ocorrendo de uma forma muito rápida por conta da ação humana. Mas aí eis que encontramos períodos, né, antes da industrialização, muito antes da industrialização, nos quais já havia um aquecimento muito mais intenso e muito mais rápido do que o que está acontecendo hoje, e mesmo assim aí continua a biodiversidade, né, todas as espécies. Enfim, há uma série de falhas, né, com relação a essa mentalidade aquecimentista, a esse ambientalismo radical, o indigenismo, do qual eu já até falei em alguns outros vídeos aqui no canal. Mas por hoje é isso. Então, se vocês querem saber mais sobre o assunto, eu realmente indico A Fraude do Aquecimento Global. Vai dar muitas informações aí nessa parte científica da coisa, né, para você conseguir contestar as afirmações realizadas por seus amigos ambientalistas, né, gente que acredita mesmo no que a mídia está dizendo. Por hoje é isso. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe aqui, também comente embaixo, se inscreva no canal e até a próxima.